Nesta unidade, unidade 3, vamos tratar sobre as técnicas, instrumentos e critérios de avaliação. Porém, a nossa videoaula vai focalizar a questão dos critérios de avaliação. Então, o objetivo desta aula é analisar o papel dos critérios de avaliação, apontando, alguns critérios ou um critério a partir de alguns conteúdos específicos. Bom, o roteiro da nossa aula é o seguinte: o que são os critérios de avaliação? Para que servem? Qual a relação de critérios e instrumentos de avaliação? Bom, a palavra critério vem do latim critério e do grego criterion, com K, quer dizer discernir. Em sua acepção comum, é uma regra que se aplica para julgar a verdade. No sentido filosófico, é um signo característico que permite avaliar uma coisa, uma noção, ou apreciar um objeto. É o que serve de fundamento a um juízo. Tem uma autora chamada De Presbyteris, melhor dizendo, que ela diz o seguinte, que pode-se dizer que o critério de avaliação é um princípio que se toma como referência para julgar alguma coisa. É um parâmetro, padrão de julgamento, padrão de referência, certo? Então, tudo isso são sinônimos de critério, ok? Então, o critério de avaliação, definir critério de avaliação possibilita a avaliação pautada em objetivos claros, preocupada em verificar o nível de apropriação do conhecimento pelos alunos, para além da atribuição de notas, de conceitos. Se observa, na nossa trajetória como pedagogos, como formadores, que acompanham o processo de ensino-aprendizagem, que os docentes sentem dificuldades, para definir critérios. Mas uma coisa é certa, é imprescindível que se defina, que se eleja critérios que sejam claros e precisos para fazer avaliação de aprendizagem dos alunos. Então, os critérios, explicitando esses critérios, tanto para os pais quanto para os alunos, isso faz com que o processo seja transparente, em que os alunos serão avaliados. Isso, quando se coloca isso, está se tratando de critério de avaliação, certo? E permite, essa transparência, esse diálogo, vai permitir uma maior integração entre professores e alunos e a comunidade escolar como um todo, ok? Então, segundo essa autora, abre aspas, o critério torna as regras do jogo mais explícitas e podem ser mais adequados quanto maior for a integração entre professores e alunos, fecha aspas. Tem um outro autor aí que nós mencionamos no slide chamado Batista, Ele diz que podemos compreender os critérios como detalhamento do conteúdo, aquilo que é essencial, que o torna imprescindível para a compreensão do conhecimento na sua totalidade. Ok? Então, o critério é definir o que é essencial o aluno aprender com determinado conteúdo. O que é essencial? Então, vem a outra pergunta: para que servem os critérios? Uma das vias para se acompanhar o processo de aprendizagem também é uma resposta para essa utilidade dos critérios. Ele é a via, para compreender o processo de aprendizagem. Então,
esse critério vai, ou os critérios vão depender de um conjunto de decisões que iremos tomar, certo? Ele vai definir o que queremos como resultado de nossa atividade e, assim sendo, estabelecer a direção, tanto para de ensinar quanto para o ato de avaliar. Então, ainda reforçando mais para que servem os critérios, eles servem de base para o julgamento do nível de aprendizagem dos alunos e, consequentemente, do ensino e do professor, né? Porque a avaliação ela deve ser global, tanto do aluno quanto da prática pedagógica do professor. Eu estou ensinando, será que eles estão aprendendo? Quais são os critérios que eu estou estabelecendo para isso? Então, os critérios, eles têm essa finalidade de auxiliar a prática pedagógica do professor, certo? Porque aí, né, é necessário uma constante apreciação do processo ensino-aprendizagem. Bom, comumente, como eu disse, uma certa dificuldade dos professores estabelecerem os critérios, e muitas vezes critérios são confundidos com instrumentos avaliativos. Então, a gente observa mais a preocupação do professor estabelecer quais serão os instrumentos, né, que vão servir para fazer a avaliação dos alunos e menos preocupação com a definição de critérios de avaliação. Então, critérios de avaliação são coisas diferentes, porém eles se relacionam, certo? Então, tanto os critérios de avaliação estão relacionados diretamente aos conteúdos, né, específicos e não aos instrumentos, certo? Os instrumentos de avaliação, eles devem ser elaborados a partir do que se definiu como critério de avaliação, ok? Bom, os critérios ou expectativa de aprendizagem, né, são esses conhecimentos básicos que se espera que o aluno domine ao final de cada série, de cada ano, de cada etapa, de cada nível, certo? E eles devem ser definidos, ou elas devem ser definidas a partir dos conteúdos básicos das diretrizes curriculares, né, nacionais, das propostas curriculares, dos PPCs, dos projetos pedagógicos dos cursos. Então, todos o que é o conhecimento básico que estão lá elencados no projeto pedagógico do curso, da matriz curricular, nós precisamos conhecer para ir também saber quais são as expectativas de aprendizagem, que critérios serão definidos. Então, os critérios ou expectativas são elaboradas pelo professor, visto que estão voltados para o conteúdo específico, para o recorte e abordagem realizada pelo professor. Então, devem ser previstos, né, no planejamento total de um sistema educacional, como as diretrizes curriculares, quanto as propostas curriculares em nível estadual, quanto nos projetos pedagógicos do curso em nível de instituição e quanto no plano de aula, né, do professor. E, como dissemos, são definidos a partir para cada conteúdo específico, o bloco de conteúdos. Então, aí, todo esse planejamento, né, de onde nós devemos partir, vão servir como subsídio para avaliação diagnóstica, né, que é o momento que o professor vai fazer o levantamento dos conhecimentos prévios que os alunos já trazem para ele poder realizar uma tomada de decisão com base, né, nas necessidades e interesses dos alunos. Aí, como bem ilustra essa imagem aí da médica fazendo o diagnóstico do seu paciente, né? Na verdade, ela está fazendo aí o conhecimento
levantando aí, né, quais são os sintomas, quais são as dificuldades que o paciente está passando para poder fazer a prescrição, né, do remédio. É mais ou menos assim no processo ensino-aprendizagem. Então, aí nós trouxemos um exemplo de um conteúdo estruturante, que é da estética, e dentro da estética temos alguns conteúdos básicos que foi elencado para dentro da estética. O que se tem como conteúdo básico? Estética e sociedade. Então, qual seria a expectativa de aprendizagem ou critério, né, de avaliação? Então, geralmente vocês encontram essas expressões em livros didáticos, né? Espera-se que ao final do ensino médio o aluno seja capaz, né? Geralmente é posto assim nos livros didáticos, que no nosso caso é que ele compreenda e identifique a estética a partir das relações sociais e culturais, certo? E aí nós temos aí como referência o livro da Regina Célia Calzutz, né, que é um livro de didática geral, importantíssimo, como já colocamos em outras aulas. E temos aí esse link que é desses autores, né, Moreira, Sanches, onde eles irão falar sobre o critério de avaliação para o processo avaliativo escolar, que é disponível nesse link. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Muito bem. Então, nós finalizamos aqui a aula sobre critérios de avaliação com essa garotinha aí, essa imagem dessa garota, certo? Que no primeiro momento assim está com um rosto assim de perplexidade, né? A gente pode fazer essa leitura. E o que diz aqui sobre que vida não é sobre, aí eu acrescento, somente metas, conquistas, linha de chegada. Não. A vida é sobre também quem você se torna nessa caminhada. E aqui, particularmente na caminhada escolar, no percurso escolar, que a gente pode traduzir o percurso escolar como o currículo escolar, que é uma das definições, como o conjunto de experiências, né, que nós percorremos, vivenciamos ao longo da jornada escolar, da educação formal. E aí nós temos aí várias temáticas que nós também aprendemos na escola, não só de conteúdos das disciplinas chamados conteúdos cognitivos, né? Dos conceitos básicos, fundamentais, mas também dos conteúdos procedimentais, dos conteúdos afetivos, como a questão do caráter, empatia, do amor próprio, da criatividade e etc. Certo? Então, era isso que nós queríamos comunicar sobre o critério de avaliação, certo? Que ele se refere a um parâmetro, a um padrão que nós precisamos definir a partir dos conteúdos específicos e a partir deles também definir quais serão os instrumentos avaliativos que servirão de ferramenta para que se verifique, né, a aprendizagem dos alunos. E era isso. Até mais.